Segundo o Olson, que vai usar toda uma explicação econômica em função disso. Ele é economista, ele vai trabalhar com uma série de questões disso, né? Ele vai chamar isso de dilema da ação coletiva, ou seja, as pessoas não se engajam exatamente por não perceberem o ganho disso. Segundo ele, os movimentos sociais seriam mais fortemente convidativos quanto mais desesperadores estivessem as condições materiais dos indivíduos enfiados ali. Ou seja, o meu cálculo de relação custo-benefício ele vai se tornando mais claro à medida em que a minha situação material vai deixando de me trazer algum conforto. O que vai fechar muito com as teorias... Só um minutinho. Pedrinho, ó. Tá falando aqui, tá? Que vai fechar muito com as teorias do Trotsky sobre movimentos sociais. O Trotsky é um arauto do caos. O Trotsky defendia que os povos deviam ser deixados entrar na Segunda Guerra, na Primeira Guerra mesmo, e as pessoas passando necessidade, fome. Quanto mais necessidade, mais fome, maior a capacidade de transformação daquela sociedade, maior o potencial de revolução. Tá? Ele defende uma linha completamente diferente da linha do Lenin, quando ele vai negociar a paz com a Alemanha. Para ele achava que a gente deveria deixar os alemães fazerem o que fizerem, porque quanto mais eles piorassem a vida da Europa Oriental, mais a força revolucionária daqueles países ia aparecer. O Lenin acha que não. De qualquer forma, essa mesma lógica do Olson, né, explicava os movimentos sociais, explicava por que as pessoas não aderiam, explicava por que quando eu transformava os ganhos em ganhos materiais mais evidentes, havia uma maior inserção das pessoas, né, e que é utilizado até hoje pela esquerda, diga-se de passagem. Quando você pega lá a campanha do Haddad, o Haddad, em vez de falar em igualdade, o pessoal vive muito disso, né? O pessoal vive de valores etéreos morais, né? Então, participação, a luta contra o patriarcado, a luta contra... Veja, não que essas coisas não tenham realidade, não tenham função na nossa sociedade, não tenham visibilidade, não criem efeitos visíveis na nossa sociedade, mas elas são conceitos que estão no campo do abstrato muito mais do campo do real. Toda a luta hoje do movimento feminista é para cristalizar o conceito de patriarcado, para que as pessoas entendam o que é o patriarcado, tá? Mas isso está sendo muito complicado. Quando a campanha do Haddad passou, por exemplo, em vez de falar em igualdade, em vez de falar em nacionalismo, em vez de falar em religião, falar em gás, eu vou baixar o preço do gás. Não, eu vou melhorar a quantidade de comida na tua mesa. Segundo a lógica da ação coletiva, segundo essa interpretação do Olson, ficaria mais fácil para os indivíduos fazerem a relação custo-benefício e definirem as suas preferências. Então a esquerda sempre acreditou nisso, né? E um pouco dessa ideia do nós temos que voltar para as bases, que às vezes a gente ouviu do Mano Brown, a gente ouve muitas vezes de alguns teóricos aí, às vezes até de agentes políticos de meia tigela, né, que ficam entoando esse mantra. O que é o voltar às bases? O voltar às bases é compreender as populações mais baixas, mais pobres, entender as suas necessidades e ser capaz de criar um cálculo de custo-benefício que faça sentido para eles. Isso está tudo dentro da lógica da ação coletiva do Olson. Só que ainda assim tem problemas essa interpretação. Ainda assim nos dá situações complicadas. Ainda assim nós não conseguimos compreender efetivamente como é que essas ações se dão. Não há uma fórmula para isso. E aí nós vamos para a história.